para mim, o mais difícil no seminário não foi a questão da sexualidade. Foi, primeiro, a questão da família. Eu era muito apegado à minha mãe. Eu lembro que nos 2 primeiros anos, eu ligava para ela uma vez por mês. Eu dizia alô. Ela, do outro lado, dizia alô. E nós não falávamos mais nada. Porque se falasse muito, a gente chorava e nenhum dos dois queria demonstrar fraqueza um para o outro. Lembro que a segunda maior dificuldade que eu tive foi trabalhar a obediência. Porque eu entrei para o seminário com 33 anos. Formado, advogado, independente, com uma vida totalmente resolvida. Eu não entrei para o seminário porque eu não dei certo, viu? Eu entrei para o seminário porque Deus quis. Eu não escolhi e não escolheria. Deus me escolheu, eu só respondi. Então, a obediência foi complicada, porque você tem as suas verdades, a cabeça formada, e tem até uma música do meu tempo, antes de querer ser padre, que diz assim, pau que nasce torto nunca se endireita. Então, o problema de entrar... Clássico da música brasileira. Então, entrar muito tarde para o seminário... Você queria citar um Chico Buarque, Então, entrar muito tarde para o seminário tem esse problema. Por isso, o seminário pega mais jovem, as comunidades têm um limite de entrada, porque é difícil você trabalhar, você tem que ser destruído para entrar numa nova realidade. Nós temos que, na verdade, desformar para formar. E, para mim, não foi fácil. E os meus formadores comeram um quilo de sal comigo, porque eu era terrível. Imagino. E a mãe do senhor, como é que foi o processo? Com a minha mãe foi mais doloroso, para mim. Eu lembro que no 2º ano da comunidade, 2007, a minha mãe contraiu câncer e começou a luta pela vida. 2007 mesmo, ela fez a primeira cirurgia contra o câncer, tirou o tumor do útero e do ovário, e quase morreu. E como a gente tinha uma casa de missão no Rio Grande do Sul, os nossos superiores me enviaram para esta casa de missão para ficar mais perto da minha mãe. Ela necessitava de cuidado mesmo, porque a minha irmã trabalhava, né? E a minha mãe doente, acompanhei ela de 2007 a 2010, lutando com a vida. Fazia químio, curava de um, aparecia tumor em outra parte do corpo, de um em outra parte do corpo. Lembro que em 2009, encurtando a nossa luta pela vida, 2009, eu morava no Sul ainda, ia para uma missão na cidade de Guaíba, e a minha mãe tinha passado pela terceira cirurgia. E estando na cirurgia, o pós-operatório foi complicado, porque escapou uma alça do intestino e ela teve uma infecção generalizada. Só que, na véspera desse evento, eu estava indo para a missão, fui no hospital visitá-la. Me coloquei aos pés da cama. E lembro como se fosse hoje. Eu olhei para ela na cama, eu perguntei para ela, e aí, mãe, a senhora está arrependida? E ela olhou para mim e perguntou, arrependida do quê? E daí eu falei, a senhora lembra que ao longo da minha vida, todo dia 24 de dezembro, na noite do Natal, a senhora colocava a mão no meu coração e pedia que Jesus nasça no teu coração neste Natal? Todo ano ela fazia isso. E eu dizia, que nasça nada. E todo ano ela... Que Jesus nasça no teu coração neste Natal. E naquele dia no hospital eu questionei ela, se ela estava arrependida disso. A senhora lembra? Jesus nasceu a ponto de me
de me levar para longe da senhora. A minha mãe olhou para mim, Guto, e disse assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E foi a última fala que eu tive da minha mãe. Naquela noite ela teve a infecção generalizada, entrou em coma. E dali ela faleceu no dia 10 de fevereiro de 2010, no dia de Santa Escolástica. E foi muito difícil para mim entregar a minha mãe para Deus. Mas, ao mesmo tempo, foi uma libertação. Eu sempre digo, as pessoas acham que eu sou doido. Mas eu digo assim, se a minha mãe estivesse viva hoje, não sei se eu seria padre. Porque a minha ligação com ela era tão grande, enquanto ela estava viva, eu estava sempre em crise. Qualquer coisinha era motivo de eu dizer, vou pegar e vou me embora. Não era nem tanto pela vocação, porque eu sabia que eu queria ser padre. Sim. Mas era por causa do vínculo materno. Quando a minha mãe morreu, teve a dor, teve o sofrimento, a saudade, mas a minha vocação, assim, virou uma chave que decolou e nunca mais eu tive crise vocacional, não vou, nunca mais. Olha só. A partir da morte da minha mãe. De quanto tempo depois que ela faleceu? E você está vendo que aqui está difícil para ter coração para aguentar, né? Essa conversa aqui, meu Deus do céu, o gordinho está quase se derretendo. Quanto tempo depois que ela faleceu que o senhor ordenou? A minha mãe faleceu em 2010, era o meu segundo ano de comunidade. Na nossa comunidade, para ser padre, tem que ser primeiro irmão consagrado perpétuo. Então, com 6 anos de comunidade, em 2012, eu não consagrei no tempo normal, que eram 4, com 6. Em 2012, eu assumi os primeiros vínculos. Depois, em 2016, eu ordenei padre. A minha formação sacerdotal levou 10 anos. Nossa! Porque eu tive 8 anos de estudo, o primeiro ano de propedêutico, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Só que eu fiquei 2 anos na missão. Olha só. Os 2 anos que a minha mãe ficou lutando contra a vida. Olha só. Não, ou melhor, lutando pela vida.